Deus, cumprimento a igreja capaz do Senhor Jesus. Podem tomar os nossos assentos em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Estamos hoje, pela graça de Deus, em um culto de Santa Ceia. E dentre outros pontos do significado do culto de ceia, um deles é o de comunhão para com Cristo. E eu gostaria de poder meditar com os irmãos essa noite a respeito desse ponto, porque eu acredito que não é somente a minha vontade, mas eu creio que a vontade do próprio Deus é que nessa noite nós tenhamos uma celebração da nossa comunhão para com Cristo. Isso faz uma grande diferença, E vamos abrir as nossas Bíblias, para a nossa meditação. Vamos ler um texto que fala o contrário disso. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20. Todos encontraram? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: Então clamou ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do sono, disse: Sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Glória até aqui. Esse texto é um texto extremamente triste, Os irmãos que conhecem a história, aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, logo após a morte de Josué, o povo de Israel ele não tinha mais um líder fixo, como na época de Moisés e depois de Josué. Mas Deus passou a levantar juízes, que de tempo em tempo eram levantados para livrar o povo de Israel dos seus inimigos. E havia um círculo vicioso nesse livro, Porque Deus levantava um juiz para livrar o povo dos seus inimigos. Então aquele povo era livre, porém o povo voltava a adorar outros deuses, deixava de guardar a palavra de Deus, se afastava do Senhor, deixava, o que nós iremos pensar hoje, deixava a sua comunhão para com Deus por outras coisas. Um exército inimigo se levantava, visto que Deus, quando conduziu aquele povo até aquela terra prometida, até Canaã, Deus havia dado uma ordem para que eles tirassem, todas as pessoas, todos os habitantes daquele lugar, que eram povos estranhos, para que eles habitassem ali. Porém, o povo achou mais fácil fazer aliança com eles. Eles pensavam que haveria um jeito de conviver juntos. Então, no meio dessas alianças que eles fizeram, foram justamente de onde surgiam os seus inimigos, do meio do povo deles. Então isso aconteceu por diversas vezes, O povo se afastava de Deus, Deus levantava um juiz, O povo clamava, Deus levantava um juiz, livrava aquele povo, e logo depois de um tempo o povo voltava a perder a sua comunhão para com Deus. E chegou um momento em que justamente essa passagem aqui que nós lemos, aproximadamente 1200 anos antes de Cristo, Deus, ele enxerga um homem chamado Manoá, e casado com uma mulher que era estéril,
o anjo do Senhor chega àquele lugar e diz à esposa, né, de Manoá, dizendo que, embora ela fosse estéril, ela conceberia e daria à luz a um menino, e aquele menino seria especial, ele iria ser levantado por Deus para julgar e livrar a Israel. Porém, era necessário que algumas marcas de separação estivessem sobre aquele menino e sobre a sua mãe desde o ventre. Ele deveria ser um nazireu de Deus, né? Ou seja, um separado de Deus. Então aquela mulher, enquanto estivesse grávida dele, e consequentemente aquele menino, eles não poderiam beber vinho nem bebida forte, não poderia cortar o seu cabelo, dentre outras coisas que Deus havia ordenado para que ele estivesse separado por Deus. O tempo passa e conforme Deus havia dito, a mulher estéril concebe e dá à luz a um menino a quem eles chamam de Sansão. O menino, ele cresce e Deus era com ele. O Espírito Santo o fortalecia, e uma das características, né, da mão de Deus sobre a vida dele era a força que Deus dava. Eu creio que os irmãos conhecem a história. Uma grande força, de maneira que, quando nós vemos o livro de Juízes, em outras passagens, Deus levantava um juiz, e esse juiz ia à frente de um exército de Israel, e com esse exército eles venciam os exércitos inimigos. Porém, na época de Sansão, não tinha um exército, era só Sansão contra os filisteus. Os filisteus que há 40 anos estavam subjugando o povo de Israel por conta dos seus pecados. O povo estava subjugado. E contra aquele povo inteiro dos filisteus, homens fortes, né? E eles, uma das características que deu força a eles a subjugar a Israel, embora nós sabemos que é por conta do afastamento do povo de Deus que lhe sobreveio esse jugo, mas uma das características é que eles eram um povo extremamente forte, e eles dominavam o metal naquela época, o ferro. Então todas as suas armaduras, os seus carros, todas as suas ferramentas eram muito bem lavradas pelo ferro. E isso fazia com que o povo não tivesse nenhuma chance contra eles. Até que Deus levanta um único homem, Sansão, contra eles. E quando nós lemos essa história, irmãos, nós vemos atos heróicos ali. Nós vemos ele com uma queixada de jumento matar 1000 homens sozinho. Nós vemos ele levantar com os próprios braços a porta de Gaza. Havia uma marca de uma força muito grande sobre a vida daquele homem. Deus era com ele, o Espírito Santo estava sobre ele para que livrasse o povo de Israel do meio daquela nação inimiga. Porém, irmãos, uma coisa que havia sobre a vida de Sansão é que ele não fazia muita questão da comunhão para com Deus. Ele vivia uma vida onde nós percebemos pela leitura que ele não fazia muita questão da comunhão. Havia esses votos que determinavam, né, a sua marca de separação, mas o pior estava em seu coração, distante de Deus. Nós vemos em algumas passagens, por exemplo, uma das primeiras que declara esse pouco caso da parte de Sansão, é que ele olha para as filhas dos filisteus, e dentre elas ele vê uma que lhe agrada aos olhos, e ele diz à sua mãe e seu pai, para que eles fossem lá e tomassem ela por mulher a ele. O conselho do seu pai era: não tem mulheres entre os filhos do nosso povo, entre os nosso meio aqui, né? Mostrando que aquilo não era algo da vontade de Deus. Porém, a expressão dele é: ela que eu quero, é a ela que eu me agradei os olhos. Ou seja, pouco importava o que Deus desejava, o que Deus queria, o que era a tradição deles. Ele queria aquela mulher, e era isso que ele colocava na frente da sua vontade. E assim eram feitas, né? E assim ele foi indo. Deus ainda havia um propósito sobre a vida dele, de livrar. Então nós vemos marcas do Espírito Santo sobre ele, nós vemos marcas do voto de
nele, porém nós também vemos o pouco caso que ele fazia da comunhão para com Deus. E chega um determinado momento, irmãos, em que ele, afeiçoado a uma mulher chamada Dalila, que procurava ocasião junto com os filisteus para matar a Sansão, para derrotar a ele, visto que ele havia colocado em perigo o governo dos filisteus sobre o povo de Israel. Um único homem havia colocado em perigo todo aquele governo que eles tinham, todo aquele poder que eles estavam exercendo sobre o povo, estava em perigo por conta de um homem. Não somente um homem em que o Espírito de Deus estava sobre ele, um homem que Deus havia escolhido. E aquela mulher o incomodava constantemente, visto que os filisteus a incomodavam também. E ela incomodava ao Sansão, dizendo: dize-me qual é a origem da sua força, para que, da onde vem, o que poderia deter, o que poderia anular a força que você tem contra o nosso povo. E Sansão por diversas vezes mente, contra outras histórias, falava que a origem da sua força estava, ou melhor dizendo, que aniquilaria a origem da sua força seria se ele fosse amarrado com cordas novas, e dentre outras coisas. Porém, todas aquelas coisas que ele falavam era feita a ele, porém, na hora que ele se levantava para ir contra os filisteus, ele destruía as cordas, ele destruía todas as coisas, e vencia, e matava os filisteus novamente. E aquela mulher vivia ao seu pé, questionando e falando: fala para mim, você diz que me ama, então me diga qual é a origem da sua força e como nós poderíamos anular a sua força. Então naquele momento ele diz assim, ele comovido com aquela mulher, ele começa a contar um pouco da sua história, e ele diz: Dalila, eu sou um que o nosso povo chama de Nazireu de Deus. Deus me escolheu quando eu estava ainda, antes de eu estar no ventre da minha mãe, que era estéril. E Deus disse que ela deveria guardar um voto, e que esse voto se estendesse a mim, onde eu não poderia fazer algumas coisas. Dentre elas, o anjo disse: não se passará navalha sobre a cabeça dele. Então, se cortarem os meus cabelos, com certeza eu perderei toda a minha força. E aquela mulher, percebendo que não era igual das outras vezes, mas Sansão lhe havia aberto o coração, ela pegou e foi e contou ao povo de Israel. Enquanto ele dormia sobre os seus joelhos, ela chamou um homem que cortou as suas 7 tranças, como nós conhecemos a história. E aí vem o texto que nós lemos, ela diz: Sansão, acorda, que os filisteus vêm sobre ti. Então Sansão se levantou e disse: eu irei e me livrarei como fiz das outras vezes. Mas ele não contava com uma coisa: Deus já havia se retirado dele. E uma coisa, irmãos, que me chamou a atenção nesse texto, que é o que eu quero poder compartilhar com a igreja nessa noite, é que Sansão estava enganado em certo ponto. A força dele não estava nos seus cabelos, como nós conhecemos a história. A força dele estava porque Deus era com ele. A partir do momento que Deus se afastou dele, então, irmãos, poderia ter trança, poderia ter o que for, ele estaria fraco, porque não era com as forças dele que ele dava aquele grande livramento. Não era proveniente dele mesmo todas aquelas maravilhas que aconteciam no meio do povo. Era Deus que fazia aquilo. E eu comecei a pensar, irmãos, que a nossa força, ela não vem do que é aparente. Deus, Ele estabelece meios para nos fazer prosperar e nos fazer vencer na vida. E às vezes a gente passa a pensar que são esses meios a origem da nossa força, a origem do motivo pelo qual nós vencemos, nós conseguimos caminhar, mas há um perigo de nós estarmos enganados, pensando que são essas coisas a origem da nossa força, sendo que a nossa força, irmãos, ela está
em Deus mediante a comunhão que nós temos para com Cristo. Então eu comecei a ver, irmãos, quantos benefícios a igreja ela não tem mediante uma comunhão para com Cristo. E hoje, como eu disse aos irmãos no início, através dessa ceia, nós iremos celebrar uma comunhão para com Cristo. Esse é um dos significados, ou melhor, é um dos pontos de significado desse culto, de celebrar a nossa comunhão para com Cristo. E para que nós não caiamos no mesmo erro, irmãos, pensando que a nossa força, ela vem de outros meios. Às vezes Deus, Ele nos deu meios de sustento, de capacidade, como por exemplo, às vezes Deus nos dotou, alguns entre nós, de um intelecto privilegiado, que faz com que nós tenhamos condições de nos destacar no nosso ambiente de trabalho, por exemplo. Talvez Deus tenha usado meios, como um bom emprego, como uma capacidade de desenvolver relacionamentos que nos promovem benfeitorias. Deus, Ele nos dotou de várias coisas, irmãos. Ele colocou sobre as nossas vidas vários meios para que nós pudéssemos viver e conquistar coisas aqui. E corre muito risco de que nós venhamos a pensar que a origem do nosso sucesso está nesses meios. Eu tenho sucesso lá, eu me destaco porque eu sou mais inteligente que os demais. Eu tenho essa facilidade de conversar, de me desenvolver, porque eu tenho essa capacidade de interagir mais do que muitos dos meus irmãos. Eu tenho muitas outras coisas. E a gente poderia dar uma lista longa de meios que o Senhor nos deu. E corre o risco, irmãos, de nós pensarmos que é da origem deles que vem a nossa força. Que é deles que vem a nossa capacidade de fazer as coisas. De ter sucesso, de vencer, de conseguir fazer. Mas eu queria falar algo, irmãos. A origem não é desses meios. É Deus. E no dia que Deus tirar a sua mão, irmãos, eu pereço com toda a minha inteligência, eu pereço com toda a minha capacidade de lidar, eu pereço com todos os meios que estão me cercando. Eu poderia ser uma pessoa cercada de dotes que me assegurassem que eu estava seguro, porque eu tenho condições de fazer as coisas. Eu tenho condições, eu sou conhecedor de causas que faz com que eu me destaque. Eu tenho conhecimento, eu conheço pessoas que têm poder aquisitivo. Eu nunca estarei desempregado, porque eu conheço pessoas poderosas aqui. Eu conheço muitos empresários. Eu nunca ficaria desempregado. Porém, se a mão de Deus sair, irmãos, eu pereço com toda a minha lista de contatos. Eu pereço com todo o meu intelecto, com toda a minha sabedoria. Eu pereço com as minhas 5 faculdades. Eu pereço com toda a minha inteligência, com a minha linhagem, com a minha família, com a minha descendência. A origem da minha força está em Deus. Mediante uma comunhão para com Deus. Por isso que nós possamos enxergar o valor de uma comunhão para com Deus. E nós estamos aqui para celebrar essa comunhão. Como os adolescentes cantaram, tua presença é tudo para mim. E de fato, irmãos, a presença de Deus é tudo para nós. Todas as coisas que nós podemos ter são perecíveis. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era um homem que tinha do que se gabar. Ele aprendeu numa das maiores faculdades, se destacava na sua inteligência,
Era um homem corajoso, ousado, e ele tinha posição. Ele tinha posicionamento de liderança. Ele era um homem que qualquer um gostaria de tê-lo como um encarregado, como um líder do seu grupo. Além de muito conhecimento, de muita inteligência, de muita experiência, ele era dotado naturalmente por uma capacidade diferente. Quando ele começa a escrever à igreja que estava em Corinto, ele diz: eu reputei todas essas coisas como lixo. Toda essa bagagem que eu tenho, eu reputo ela como nada. E eu só me agarro à cruz de Cristo. É a única coisa que eu me agarro. Ele sabia que a presença é o que faria toda a diferença nele. Ele sabia que a presença de Deus é o que faria toda a diferença nele. E nós vemos, irmãos, que Deus, Ele faz algumas coisas para nos mostrar isso. Como, por exemplo, nós temos tantos homens na mídia que têm uma capacidade de convencer, de falar. Porém, nem todos eles, irmãos, estão na igreja, né? A gente olha e fala assim, poderia ser um grande representante da igreja essa pessoa. Porém, nós vemos Deus levantar pessoas pequenas, pessoas que aparentemente não têm nada, para mostrar que é no poder dele que reside todas essas coisas. Por isso que nós, irmãos, possamos olhar para um culto como esse, a qual nós estamos aqui reunidos essa noite. Nós possamos olhar com carinho para essa comunhão e falar: Senhor, essa comunhão é a coisa mais valiosa que eu posso ter. Essa comunhão é a coisa mais valiosa que eu posso ter. É dela que deriva todas as demais coisas. É dela que deriva todos os meios que o Senhor estabelece para que eu possa ser vitorioso, para que eu possa ter algum sucesso em algumas coisas nessa terra. A origem está em Ti, ó Deus. Os meios tampouco faz a diferença. A grande diferença está em Ti. E que isso, irmãos, nos leve a ter um maior apego com a presença de Deus. Que isso nos leve a ter um maior apego com a presença de Deus. Que nós nunca, amados, venhamos nos encontrar nessa situação em que Sansão se encontrou neste dia. Não sabia ele que Deus já havia se retirado dele. O cabelo e as outras coisas eram meios, mas o cerne estava na comunhão para com Deus. Era a comunhão para com Deus que faria toda a diferença. Se nós, irmãos, tivermos comunhão para com Deus, nós teremos todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós tivermos comunhão para com Deus, nós seremos cercados de todos os meios para conseguir todas as coisas. Mas o foco é o grau de comunhão que eu tenho para com Cristo. O quanto eu valorizo essa comunhão. Se eu faço questão dessa comunhão. Se não é, né, como o caso de Sansão, que nós vemos, segundo as suas atitudes, que ele pouco se importava com o que Deus queria, se Deus estava se agradando de alguma maneira ou não. O que lhe causava preocupação era a sua própria vontade. É isso que eu desejo, é isso que eu quero, era essa a sua preocupação. Mas que nós, irmãos, possamos perceber o quanto somos dependentes de Cristo, o quanto dependemos da nossa comunhão para com Deus. E mediante essa consciência, nós possamos celebrar essa noite, celebrar a nossa comunhão para com Cristo, valorizando, olhando para Ele, dizendo: Senhor, dentre todas as demais coisas, o que eu preciso é estar com o Senhor. E aí, ainda que pareça que vai perecer, se eu estiver com Cristo, eu creio que o Senhor abrirá uma porta.
Eu creio que o Senhor fará alguma coisa, o Senhor fará de alguma maneira. E nós iremos prosseguir em nome de Jesus, mas não venhamos perder de vista a nossa comunhão para com Cristo. Não venhamos pensar que não importa a comunhão que eu tenho para com Cristo, visto que eu tenho outros meios para me dar bem nessa vida. Que nós possamos enxergar Cristo como nosso maior bem, como nosso bem maior. E mediante essa observação, nós possamos caminhar assim, valorizando a comunhão para com Deus. Saindo daqui e valorizando a nossa comunhão para com Deus onde nós estivermos. Que onde nós estivermos nós possamos nos recordar, pensar e valorizar essa comunhão. E dizer: Senhor, eu faço questão da Tua presença. Eu faço questão de me acordar de manhã e ter o meu primeiro pensamento em Deus. Obrigado, Deus, por mais um dia. Eu não sei o que eu irei enfrentar nesse dia, mas eu tenho a fonte da força, eu tenho a fonte da capacidade, eu tenho Deus, eu tenho a fonte do livramento, eu tenho a origem de todas as coisas, e os meios que o Senhor vai usar, isso é contigo, Deus, isso é contigo. A comunhão com Deus é algo de suma importância, e que nós possamos valorizá-la nessa noite. Que nós possamos cear ou cultuar essa noite nesse culto de ceia, tendo em nossos corações o valor, né, dessa comunhão. E que ao tomar o cálice e ao tomar o pão, nós possamos enxergá-lo, irmãos, como meios de celebrar essa comunhão, de ter comunhão com Deus. Que isso não torne em nosso meio um ritual sem sentido. Que isso não se torne em nosso meio um ritual vazio, uma mera tradição da igreja cristã. Que isso não se torne em nosso meio. Mas que nós venhamos nos lembrar das palavras de Jesus Cristo, quando Ele disse: fazei isto em memória de mim. Não fazei isso por tradição, não fazei isso por mero costume, não fazer isso porque simplesmente é um costume nosso, mas fazer isso tendo Cristo em memória, tendo a comunhão em Cristo em memória, e que isso possa ser, irmãos, de fato um meio de nós celebrarmos, e assim, irmãos, nós estaremos sempre guardados, como se não bastasse essa comunhão. Ele nos cerca, né, irmãos, de tudo aquilo que é necessário. Que isso esteja em nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, celebrando a Ele, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados,